Conta pra mim, bebê, conta pra mim se a tua segunda-feira tá braba, porque a minha tá braba. Eu sou a Joyce Rodrigues do canal Ler Até Amanhecer e hoje eu vou trazer pra vocês o caso dos brigadeiros envenenados. Ou melhor, né, do brigadeirão, porque não era bem brigadeiro, era um brigadeirão. Pra quem não sabe, brigadeirão é um doce, tá? Um doce como se fosse um brigadeiro assado, muito bom por sinal. E quem teria feito este brigadeiro é essa mulher que tá aparecendo aqui pra vocês. Inclusive, eu estou usando também esse espaço, porque essa mulher está foragida e diversas pessoas já foram encontradas. Esse caso já teve muitas reviravoltas e ela ainda não foi encontrada. E também existe um outro motivo de eu estar trazendo esse caso, além dos pedidos de vocês. É o fato do delegado e também de algumas pessoas ali que estão envolvidas na investigação terem sérias desconfianças de que ela está em São Paulo, porque ela teria familiares e também amigos em São Paulo. E como ela é uma mulher de uma beleza que é muito fácil ali de ser modificada, dá para modificar cabelo, dá para modificar muitas coisas, eu achei bem interessante aí trazer a foto dela e também depois colocar um pouquinho da voz dela, porque é muito fácil você conseguir de repente disfarçar certas coisas, como o cabelo, a maquiagem, mas a voz, aquela coisa, né, da voz, ela tem uma voz ali muito marcante. Depois eu vou pôr só um trechinho de quando ela estava prestando depoimento, porque sim, gente, ela tá foragida, mas ela foi presa. Então, vamos conhecer a história aí desse empresário, vamos conhecer essa história desde o começo. Eu vou tentar fazer o melhor possível com as informações que já foram trazidas, informações aí importantes e até mesmo revelações que aconteceram aí por volta das 5 horas da tarde de hoje do marido de uma das pessoas, do ex-marido de uma das pessoas que está envolvida aí nesse caso. Então, fica aqui comigo, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Também verifica a tua inscrição, teu sininho de notificação e me segue. Você sabe onde? No @Joyce Rodrigues Oficial. Por lá, eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo. E sempre que vocês me marcam na postagem de vocês, eu tenho imenso prazer em repostar. Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Essa história ela aconteceu na zona norte do Rio de Janeiro, tecnicamente no dia 17 de maio deste mesmo ano. Por que eu digo tecnicamente? Porque as causas, né, o que pode ser a causa, que seria uma namorada ou até mesmo uma pessoa já convidada a morar no apartamento de um empresário, eles já teriam relações há um tempo, então assim, já tinha uns anos aí que eles iam e voltavam, mas eu vou contar direitinho aí, passo a passo, como aconteceu o envolvimento do Luiz Marcelo Antônio Armon, de 44 anos, e a Júlia Caterpol Pimenta, de 29 anos. Como esses dois se encontraram do nada, como funcionou essa história, quem era esse empresário, ele era empresário de quê? Então, todas essas coisas precisam ser explicadas, principalmente quem era o Marcelo Pessoa, porque depois vira só ali uma foto que de repente as pessoas aí facilmente esquecem. Eu acho que a família também não gostaria disso. Segundo o que é relatado, várias pessoas ali que moravam ao redor, né, moravam na região, ele era um filho extremamente amoroso. Ele cuidou da mãe dele até os últimos dias da mãe dele. Ela tinha problemas ali para enxergar, então ela tinha problemas de vista. Eu não sei se ela chegou a ficar cega, mas ela tinha sérios problemas. E segundo o que é relatado até mesmo por uma amiga da família que trabalha em um salão de beleza muito próximo ali ao local, ele era um excelente filho e a mãe gostava muito dele, ele tratava assim a mãe como uma princesa. Quando a mãe dele partiu, talvez ele tenha se sentido ali muito sozinho, não tinha mais a mãe ali para dividir a vida, os dois moravam juntos no mesmo apartamento. Ele teria ficado na mesma região, morando na mesma casa, e ele era muito amigo das pessoas ali ao redor. Eu acredito, tá? Não foi falado em lugar nenhum, mas eu acredito pelo vínculo que as pessoas ali demonstravam ter com ele, que ele morava lá há muitos anos. Então tem essa senhora que eu falei pra vocês, que é uma senhora que inclusive vai trazer informações aí importantes, que trabalhava em um salão de beleza e dizia que ela era como se fosse aí a mãe, ele chamava ela de minha mãe preta. Então, todas as vezes que ela precisava, por exemplo, fazer depósitos, fazer Pix, era ele que fazia para ela. Ele passava na frente do salão, ele beijava a testa dela. Então, ele tinha assim, um carinho muito grande por ela. E eu fico imaginando como deve ter sido aí o baque para essa senhora quando ela soube aí das informações. Inclusive, foi uma situação até um pouco delicada, e essa é uma parte que muita gente esquece, né, de contar. Como as outras pessoas reagem, como a família reage, como as pessoas que estão ao redor ali, que gostam, né, enfim,
da vítima acaba reagindo. Então, essa senhora ela vai contando ali coisas sobre o Marcelo, muito interessante. Inclusive, ela diz até, ela faz uma brincadeira, ela diz, ele vinha sempre aqui. Eu acho que ele já estava acostumado com um velho, porque ele conversava muito ali com o pessoal e eram senhorinhas ali super fofas e ela estava demonstrando ali muito sentimento, ela estava muito triste, falando inclusive aí sobre o Marcelo. E aí ela vai contar também que ele teria arrumado uma namorada, ela até disse que em um certo momento ele parecia que não estava muito bem, ele teria saído numa sexta-feira para comprar alguns ingredientes, como se fossem ingredientes para fazer um doce, e teria dito o seguinte para ela: depois eu volto aqui para a senhora experimentar quindins. Eu acho até que ela trocou, não seria quindins, seria brigadeirão. Sim, a senhora pode me dizer se a senhora aprova ou não a sua nora, teria dito isso para ele. Depois ele não estava se sentindo muito bem, ela disse: você vai para sua casa, porque ela falou que também não achava muito certo ela ter que correr com ele para o hospital, já que ele tinha agora uma esposa, né, uma mulher, tinha uma mulher morando com ele no apartamento. Eu achei a atitude dessa senhora um pouco estranha. Quando ela fala da Júlia, ela fala com um pouco de desdém, e aí me passaram duas coisas pela cabeça. Falei, bom, ela pode estar com ciúmes, né, porque é uma coisa que é muito normal, ou ela pode saber de alguma coisa aí que ninguém sabia. E bingo, foi justamente isso, ela sabia sim de coisas no momento em que ela falou com a imprensa. O Luiz Marcelo Armon, de 44 anos, que era empresário e administrador de imóveis, ele começa um relacionamento com a Júlia no ano de 2013, então não era uma relação nova. Então eles começaram e terminaram várias vezes, porque a mãe dele, a mãe do Marcelo, não gostava dela. Eu não sei por quê, também não é dito. Tem algumas pessoas que falam isso, né, que falam que ela não se misturava com a família, que ela era uma pessoa muito na dela, e que realmente parece que a mãe dele não gostava dela e também não se conheciam muito bem. É aquilo, quando mãe diz toma cuidado, é porque é para tomar cuidado mesmo. No caso, ele teria tentado aí o relacionamento entre idas e vindas, e em 2017 eles teriam rompido de vez. E depois disso, ela foi viver a vida dela, ele foi viver a vida dele, e assim as coisas foram se desenrolando. Então, logo depois que essa senhora, então, ela vai embora, ela parte, ela falece, ela volta para a vida do Luiz Marcelo. Então, qual é a primeira conclusão aí que a gente chega? Quando essa senhora que está falando do Luiz Marcelo diz que conhece o Luiz Marcelo desde a época da mãe e tudo mais, podemos pensar, claro que podemos, que a mãe conversava com ela. Ela conta que ela já era amiga da mãe dele, então ela pode ter comentado, olha, eu não gosto dessa namorada, dessa Júlia aí, que o Luiz Marcelo está saindo. Então, talvez por isso, quando ela fala com a imprensa, ela acaba deixando transparecer uma certa antipatia em relação a Júlia. Agora, por quê? Não é dito, tá? Não é dito por ninguém. O Luiz Marcelo, então, retoma o relacionamento dele com a Júlia Pimenta, porque o sobrenome dela do meio é muito bonito, mas é um sobrenome difícil de pronunciar, então eu vou chamar de Júlia Pimenta, que tinha 29 anos e era psicóloga, tá? Era formada ali em psicologia. E a Júlia, como ela já tinha passado esse momento com ele, nós também podemos aí imaginar que ela sabia mais ou menos como é que funcionava a vida dele, sabia que tinha a mãe, agora já não tinha mais a mãe. E pelo que eu entendi ali, claro, ele tinha contato com a família, inclusive tem fotos ali com os primos e tal, mas ele, pelo que eu entendi, não tem irmãos, então ele viveria ali no cantinho dele. E ela também sabia que ele tinha bastante dinheiro ali guardado. Ele era um administrador de imóveis, então ele comprava, ele vendia imóveis, ele também tinha alguns outros pequenos negócios ligados a estacionamento. Então, por mais que ele não ostentasse uma vida, né, ostentasse aquela coisa toda de sou um cara que tem o dinheiro, ele tinha assim um bom dinheiro que era fruto ali do trabalho dele, e a gente também não sabe o que tem em relação à herança, entre outras coisas aí, só que provavelmente ela sabia. Se ela namorou com ele de 2013, mesmo entre idas e vindas até 2017, alguma coisa sobre a vida dele ela sabia. Então, nesse momento ela se aproxima dele, ela percebe que ele está só, né, então tá vivendo a vida dele, e ela se aproxima, e os dois voltam então a namorar neste mesmo ano. Então, por volta ali do mês de março, abril, os dois começam a se relacionar de novo. Só que a questão toda é a seguinte:
No começo, os dois começam namorando. Rapidamente, ele leva ela para o apartamento dele. Então, os dois passam a morar juntos. Isso também tem uma certa diferença aí, dependendo das fontes. Ouvi fontes que diziam que eles estavam há 3 meses e ouvi fontes que diziam que eles estavam há 1 mês. Talvez eles estivessem namorando há 3 meses e há 1 mês, né, ele tenha convidado ela para morar na casa dele. É uma possibilidade também, ou realmente ela morou os 3 meses ali na casa dele. A questão toda é que o relacionamento foi curto, as pessoas diziam que não ouvia muita coisa, não ouvia discussão, não ouvia nada, sabia que tinha uma mulher morando na casa, né, porque ele conhecia quase todo mundo do prédio, inclusive as pessoas tinham muitas coisas para falar em relação ao comportamento dele, que começou a mudar. Diziam que ele era uma pessoa extremamente simpática, então tem também uma vizinha que dizia que ele sempre perguntava da avó dela, então acho que ele gostava mesmo da companhia de pessoas idosas, ele tinha talvez essa certa afeição. Sempre foi um rapaz extremamente educado, só que tinha uma coisa, ele tinha um pé atrás com esse negócio de casamento, ele tinha um certo receio, porque ele dizia que ele precisava proteger os bens dele, então era uma coisa que ele já manifestava ali para parentes, amigos, que ele preferia ficar na dele, com esse negócio de casar, depois separa, tem toda essa questão de dinheiro, e era uma coisa que ele queria evitar para a vida dele, então eu acho que ele não tinha tanta vontade assim, de repente, de constituir uma família. Logo, ele começa a morar com a Júlia e as pessoas começam a perceber, alguns até ficam felizes, falam, olha, é legal, porque assim ele pode, né, ter a vida dele, ele vivia muito sozinho. Então tudo isso a gente vai percebendo que a Júlia também podia estar percebendo. Ela também estava percebendo que talvez fosse difícil alguém perceber se ele sumisse, ela poderia fazer diversas coisas e ninguém ficaria sabendo, que as coisas dele eram totalmente separadas de outros assuntos familiares. A vida dele era uma vida totalmente independente e isso faz com que uma pessoa totalmente independente se torne até mesmo vulnerável na mão de uma pessoa que está com má intenção. E a bem da verdade é que ela já se aproximou dele, ela já se aproximou do Luiz Marcelo com intenções ruins, intenções de tirar ali todo o dinheiro que ela pudesse dele, pelo menos é o que a polícia levanta, é o que a investigação policial no momento está levantando, e agora também com a corroboração de alguns testemunhos bem importantes e que tá dando o que falar. Bom, a Júlia parecia ser uma pessoa difícil, pelo menos isso é o que ele relata para os amigos, então alguém pergunta lá para ele se tá indo tudo bem com a Júlia, ele diz, olha, tem lá as nossas brigas, as nossas coisas, mas tá indo, né? Tá indo, vamos ver aí se as coisas dão certo dessa vez. E, por outro lado, a Júlia mandava também áudios para uma cigana chamada Esmeralda. Inclusive, diz que essa cigana é muito conhecida nas redes sociais. Ela conta com 600 mil inscritos no Instagram. Ela tem também diversos seguidores no TikTok. Acho que passa, assim, de 5 milhões. E tem aquela outra também, que é de vídeos curtos, que chega a quase 6 milhões de seguidores. Então, são muitos seguidores. Ela faz esse trabalho espiritual, essa questão de cartas, amarração do amor, essa coisa toda, chama dinheiro, destrava a vida. Segundo a própria cigana Esmeralda, na verdade, ela era uma mentora espiritual para Júlia. Então, quando a Júlia queria banhos, a Júlia queria que abrisse caminhos para ela, era ela que acabava fazendo os trabalhos para Júlia. Só que tinha um problema. Ela não pagava, então, segundo o que diz a cigana Esmeralda, ela devia mais de 600 mil reais para essa moça, então para essa conselheira espiritual que era essa cigana. Conforme o tempo foi passando, as pessoas começaram a perceber uma certa mudança no Luiz Marcelo. Ele, que era sempre uma pessoa mais agitada, muito conversadeira, ele começou a se tornar uma pessoa um pouco mais, parece que estava ali um pouco mais apático, um pouco ali meio fora do ar, às vezes não falava as coisas de uma forma muito correta, segundo aquela senhora que eu falei para vocês, que ele acabava até fazendo Pix ali, as coisas que ela ia precisando na parte do banco e tal, para vocês verem a confiança que ela tinha nele. Ela disse que um dia deu ali o celular e falou para ele fazer um Pix para pagar ali uma taxa do salão dela. E ele estava tão assim aéreo que ele não conseguiu fazer o Pix e acabou aparecendo o número do celular dela até mesmo no Facebook, e foi o filho dela que avisou. E ele não conseguia sair daquilo ali, ninguém sabe o que estava acontecendo com ele, ninguém conseguia entender.
Ele, que sempre conversava com as pessoas quando estava no elevador, parou de conversar, ele estava sempre, parece que fora do ar, e as pessoas começaram a perceber isso. Inclusive é nessa hora que os comentários como, olha como fulano mudou depois que foi morar, né, com a moça, agora não fala mais com ninguém. Sabemos como funcionam prédios, né? Eles funcionam em todos os lugares do mesmo jeito. Só que eram pessoas que tinham muito carinho por ele, tinham carinho por ele e escutavam, tá? Escutavam o sapato dela, sabia que tinha movimentação dela na casa, que ela estava lá. Porém, ela não era uma pessoa que interagia com outras pessoas do prédio. Então, ela ia até a academia do prédio, ela ia até a piscina do prédio, mas ela não conversava com outras pessoas, ela não interagia. E aí, o que vocês vão ver agora é o que teria sido a última vez em que o Luiz Marcelo teria sido visto com vida, que são essas imagens do elevador. Ele está segurando um prato que é de um doce de chocolate chamado brigadeirão. É, como eu disse para vocês, como se fosse um brigadeiro assado. Inclusive, é muito gostoso e também muito fácil para disfarçar ali gostos. Ele está segurando e talvez não dê para passar tudo, mas ele tá muito grogue. Ele tá tentando ficar de pé, mas ele tá cambaleando. Tem uma hora que ele até coloca, ele prende a mão no elevador, então você percebe que ele não tá realmente muito bem. Depois eles também parece que estão ali tomando uma cerveja, pelo menos ela estava com uma cerveja na mão. Tenta dar um beijo nele e tem uma hora que ele fala, eles conseguem ali depois o áudio dele dizendo que ele não estava se sentindo muito bem. E ela falando, não, a gente já vai subir e tudo mais, e parece ali uma cena até tranquila, romântica, só parece que de repente ele tomou ali umas cervejas a mais e não estava ali muito bem. Só que ele estava segurando esse prato, né? Esse prato com esse doce, esse tal brigadeiro. Ele teria entrado no apartamento, o apartamento 901, e depois disso ninguém mais viu o Marcelo. Eram falta do Marcelo, mas até então, como entrou um final de semana, era uma sexta, depois um sábado, depois um domingo, a pessoa imagina, deve estar fora, deve estar passeando, tá com namorada nova. As coisas foram se seguindo tranquilamente. Só que o que estava acontecendo naquele apartamento era inimaginável. A um ponto que existem câmeras de segurança que mostram que no dia 17, que é aquela que eu coloquei para vocês, que ela tá junto com o Luiz Marcelo, a Júlia está com o Luiz Marcelo e eles estão aí com esse brigadeirão. Tem uma hora também que ele desce para comprar cerveja, mas foi antes do brigadeirão. Quando eles sobem com o brigadeirão, eles já estão ingerindo ali cerveja. Depois tem o dia seguinte, que é o dia 18. As câmeras de segurança do elevador filmam o momento em que a Júlia, ela vai pro estacionamento e começa a mexer no carro do Luiz Marcelo. E isso era um problema, porque todo mundo que conhecia ele, inclusive os funcionários do prédio, sabia que ele não emprestava o carro para ninguém, tampouco deixava as pessoas mexerem no carro dele. Parece que ele era muito ali apegado ao carro dele. E ela estaria levando objetos, coisas ali, tem até umas marcas aí que eu fiz para vocês perceberem que eram, inclusive, coisas grandes. Então, tem até momentos que eles dizem que teria colocado uma televisão, tinha alguns objetos ali que eram grandes. Então, ela estava tirando coisas da casa do Luiz Marcelo e colocando no carro. Ela sai com o carro do Luiz Marcelo, teria dirigido até a região dos Lagos e voltou sem o carro. Então, já no outro dia, que seria um domingo, no domingo dia 19, ela teria ido para academia. Então, ela desce friamente, tá? Friamente, ninguém mais vê Luiz Marcelo. Ela está indo para academia, tá com uma roupa roxa, faz ali os exercícios dela e depois, tudo certo, ela volta ali para casa dela, volta para a vida dela, tranquilo, nada aconteceu. Já no outro dia, que era um dia útil, era uma segunda-feira, ela recebe um cartão de conta conjunta. E nós já vamos chegar nessa parte da conta conjunta. Ela recebe esse cartão de conta conjunta porque eles estavam tentando ver essa questão de uma união estável. Então, quando ela vai morar com ele, ela quer uma união estável e ela chega a falar isso, ela chega a falar, inclusive para a cigana, que ela estava tentando agilizar a questão da união estável, então ela queria ter ali um certo vínculo com ele, até mesmo para poder ter acesso aos bens dele. Quando esse cartão chega, é claro, isso aí é muito fácil, ela vai poder usar o dinheiro dele que pode estar guardado no banco, ela vai ter acesso às contas dele. Só que no dia que ela recebe essa correspondência, então desse cartão de conta conjunta, ela já estava de malas prontas, ela estava com malas ali para quem ia viajar, ela estava até com uma roupa assim um pouco mais diferente,
como se ela fosse para algum outro lugar. E ela espera um Uber, porque ela não tinha mais carro. Então ela espera um Uber e depois ela teria ido embora ali naquele dia e ninguém mais teria visto Júlia por alguns dias. Bom, depois disso, moradores, no dia 20 de maio, moradores começam a sentir um cheiro extremamente forte vindo do apartamento do Luiz Marcelo, a um ponto que estava juntando urubus ali próximo a uma janela, e o pessoal começou a ficar preocupado, o que está acontecendo, o que está acontecendo. Tentaram abrir a porta, chama bombeiro, chamou a polícia, tal, começou a fazer um certo aglomerado de pessoas na rua. Aquela senhora que gostava muito dele começou a querer saber o que estava acontecendo no apartamento do Luiz Marcelo. Todo mundo, não, calma, é melhor a senhora não ir até lá. E todo mundo ali já entendendo o que estava acontecendo, que ele não estaria mais vivo, até mesmo pelo cheiro. Quando eles arrombaram a porta, eles encontraram Luiz Marcelo em um sofá. Luiz Marcelo estava com 2 ventiladores, um ventilador de teto e um ventilador que fazia como se fosse assim um vento de baixo para a janela, como se fosse para o cheiro e saindo mesmo. E aí existe também uma versão de que ele estaria coberto, ela teria usado cobertores e também um lençol ali, talvez para ajudar com essa questão toda do cheiro. Mas o cheiro já estava muito forte. Segundo, depois, quando eles levam o Luiz Marcelo para fazer exame, leva para o IML, eles acabam constatando que ele estaria ali sem vida pelo menos ali há 3 dias, de 3 a 4 dias. Exames mais aprofundados da parte toxicológica e essa coisa toda ainda está para sair. O que levantou a suspeita do perito foi que ele conseguiu perceber que no estômago do Luiz Marcelo tinha um líquido achocolatado. Ele achou aquilo estranho, aquele líquido achocolatado, e não tinha mais nada sólido no estômago dele. Provavelmente o perito teria recolhido também essa substância para mandar para análise e não tinha assim mais nada que pudesse mostrar que ele caiu, que ele passou mal, não tinha outras ali explicações visíveis para ele simplesmente estar naquela situação. Logo a polícia começa uma investigação, vamos tentar saber se ele brigou com alguém, se aconteceu alguma coisa. É aí que a polícia fica sabendo da Júlia, porque foi a pessoa que deixou de frequentar o apartamento dele. Todo mundo sabia que eles estavam morando juntos e de repente, Júlia, cadê Júlia? Ninguém sabe onde está a Júlia. Júlia foi vista pela última vez pegando um Uber com malas. A polícia também tinha encontrado na cena o que seria um frasco de um medicamento que continha uma dose alta ali de morfina, que provavelmente ela teria amassado, ou a pessoa, Nesse momento eles pensam a pessoa, ninguém imaginava que teria sido a Júlia. Pode ter usado aqui esses comprimidos para deixar ele grogue ou feito alguma coisa, então recolhem esse frasco também e levam para a perícia, começam a olhar a casa. E a casa do Luiz Marcelo, assim, ela estava toda revirada. E a gente consegue perceber que é revirado porque, assim, cama, essa coisa toda que a pessoa, usa para dormir e tal, estava praticamente ali totalmente zoneado, como se tudo tivesse sido revirado, procurando coisas de valor. Então, a polícia até pensa que poderia ter sido um assalto que deu errado, algo semelhante a isso, porque a bagunça, ela era muito característica de quem estava procurando objetos caros. Fora que você não encontrava na casa, por exemplo, televisão, notebook. Ele também tinha 2 armas registradas no nome dele que a polícia não conseguiu encontrar, e também não conseguiu encontrar o celular dele. E o mais interessante aí dessa parte do celular é que em um dos dias que ela estava subindo o elevador, que ela usou o elevador, agora não me recordo se foi no dia 18 ou 19, ela desce com um celular e ela sobe com 2 celulares. Então ela teria pegado o celular do Marcelo. Eles não conseguiram encontrar o celular do Marcelo em lugar nenhum. Nós sabemos que foi a Júlia, mas a polícia ainda não sabe. Então começa a conversar com algumas pessoas, inclusive chama a Júlia para conversar. E a Júlia vai até a delegacia. Ela esteve sentada, ela falou com a polícia, ela estava falando do Luiz Marcelo como se ele fosse qualquer pessoa, isso em sede policial, em total frieza, contando sobre a vida deles, contando que no dia das mães ele teria levado flores para ela, totalmente debochada, levou flores para ela, disse, que é? Eu não sou mãe. E ele tentando ali, fazer ali um ato, um gesto ali legal para ela. Depois ela começou a reclamar dele. Ela disse que os dois estavam tendo muitos problemas e teriam terminado por causa disso, porque ele estaria traindo ela. Começou a contar umas histórias de que ele trabalhava, quando chegava na hora do almoço, ele deitava no sofá, ele dormia. Muito cansado, muito estressado. E ele, quando voltava do almoço, ele apagava.
e a gente ficava na sala. Ela nunca tinha companhia dele, depois ele sempre dormia no colo dela, então cada vez que ela levantava para ir ao banheiro, ele acabava acordando e começa a contar várias coisas ali. E começa a dizer também que ele dormia, porque depois aos poucos ela foi sabendo que durante a madrugada ele ficava em rede social ali, em site de bate-papo. Eu vi que enquanto eu estava dormindo, ele ficava em bate-papo. Conversando com mulheres, tá? Então ela fala até uma outra palavra que não é bem mulheres. Aí descobri que ele tinha um Instagram fake, aí teve briga. Aí eu falei que eu queria ir embora. Ela até fala sobre uma mulher chamada Sara. Ela disse que em certo momento ele teria feito uma transferência de R$1.000 para uma mulher chamada Sara e que ele teria levantado o celular como se fosse para esfregar na cara dela que ele estava falando ali com outra mulher. E ela disse que naquele momento ela não tinha tomado nenhuma reação, ela ficou tranquila, ficou na dela, mas que ela ficou de olho e depois ela foi encontrando ali os perfis falsos, então ele tinha perfil falso em rede social que ele acabava conversando com outras pessoas. Tudo bem. Ela conta essa história com muito deboche, mais uma vez, com muito deboche, rindo bastante. Eu não entendi, de verdade, eu não entendi. Muito difícil você pensar que ela entrou, ela sentou, ela esteve em frente ali a um delegado de polícia e ela não pôde ser presa. Então a gente pode pensar, de repente, que foi ineficiência da polícia, até dá pra gente pensar, mas acontece que são tantas burocracias para você prender uma pessoa que também a gente não pode julgar, tá? O delegado provavelmente não gostou muito do que aconteceu, queria ter tido, né, essa imagem ali logo de cara, só que não é só de imagem, né, que você precisa para poder colocar uma pessoa em prisão preventiva, você precisa também que uma pessoa assine, você precisa que um juiz assine essa prisão preventiva. Tem muita burocracia realmente no trabalho da polícia, mas tá lá, estão tomando o depoimento dela e ela tá lá falando que os dois então não teria dado certo e que ela teria ido embora e que o último dia, que é o dia que ela pega o Uber, ela estava indo embora, ele tinha feito café. Ela diz inclusive que ele não deixava ela fazer nada, não deixava ela mexer na cozinha, como se ele fosse uma pessoa ali com um comportamento totalmente, sabe, disfuncional, e disse que a única coisa que ela podia fazer era alguma coisa para comer. Fora isso, se ela não quisesse comer a comida dele, ela tinha que pedir comida. E ela dizia que ela não gostava de comer comidas que vinham de restaurantes porque tinha muito sódio e ela treinava, ela malhava, ela gostava de manter o corpo e ela não comia sódio. Então, tudo bem, relacionamento terminado, e aí o policial tentando puxar ali no depoimento dela, falando para ela, escuta, mas e no dia? O que aconteceu no dia 17? Então ela teria dito que ele deitou no colo dela, quando eles saem do elevador, ela teria chegado, ligou ali o ventilador, porque estaria com calor, deitou no colo dela e 10 horas da noite ela foi para a cama. Tá? Ela teria ido para a cama e ele teria ficado dormindo no sofá. E que no dia seguinte ela teria decidido ir embora e ele teria feito o café, inclusive ela diz que ele fez café e ela acabou indo embora. Eles tinham terminado o relacionamento. Tá bom, só que aí no meio disso a gente tem um carro que desapareceu. O carro dele não voltou para a garagem, as coisas dele não voltaram para o lugar, então e aí a polícia está investigando as linhas. Aí será que alguém entrou, que alguém roubou? Só que eles não tinham ainda posse das imagens das câmeras de segurança. Então a polícia vai conversar com a Júlia, a mulher que morava com ele, mas não tinha aí em mãos ainda as câmeras de segurança do elevador do prédio, que é uma coisa que prova se uma pessoa desceu, se uma pessoa subiu, é uma ótima forma. Inclusive, muitos casos aí são resolvidos exatamente com as câmeras, né? Câmeras principalmente de hall e também de elevador, mas porém, a polícia só vai ter acesso a essas imagens depois, quando percebe que a última vez que ele esteve ali naquele elevador estava com a Júlia e nada mais, e teria sido apenas a Júlia. Depois veio essa história do doce, eles começaram a ligar um mais um, o líquido que tinham encontrado no estômago dele com chocolate e também o frasco que tinha os comprimidos ali, que continha uma grande quantidade de morfina, e pensaram, essa menina fez alguma coisa com ele e ficou com ele aqui pelo menos uns 3 dias. Ela encerra com a vida dele no dia 17 e continua convivendo com ele. Então ela fica 18, 19 e 20. Então são de 3 a 4 dias que ela teria ficado com ele lá. E provavelmente ela foi embora porque já tinha conseguido o cartão que ela teria acesso ao banco, e também o cheiro que já estava muito forte, já estava dando urubu, tá? Tava chegando urubu ali. Então,
ela começou a ficar preocupada e se mandou. Perto da região dos lagos, a polícia encontra o carro do Luiz Marcelo, tá? Estava em posse de um homem chamado Vitor Ernesto de Souza. Esse Vitor Ernesto, ele tinha um papel provando que ele tinha comprado, que o Marcelo tinha passado esse carro para ele, mas era um papel escrito à mão. Ele apresentou esse documento para a polícia, documento não, um papel ali escrito para a polícia e disse, olha, eu comprei esse carro dele, foi feito transferência, tudo certo, só que aí a polícia decide olhar o carro com mais atenção e encontra ali objetos pessoais do Luiz Marcelo, incluindo o notebook e também as duas armas ali do Luiz Marcelo que ele tinha registradas no nome dele. Nesse momento, a prisão desse rapaz é feita e talvez tenha sido ele que precisou explicar que quem passou, na verdade, esse carro para ele, tá? Quem acabou passando o carro, então, para o Vitor, foi uma cigana, a cigana Esmeralda. Conhecida nas redes sociais e também nessa parte aí mística como cigana Esmeralda, Suiane Brechac foi a mulher que acabou passando o carro para esse rapaz. Bom, depois eles vão conseguir encontrar outras informações, até mesmo o valor que foi passado desse carro, entre outras coisas. Só que a polícia quer falar então com ela, quer falar com a cigana. Eu vou colocar assim, ela se auto-intitula assim, as outras pessoas também, a comunidade cigana não tá muito feliz aí com as atitudes dela, então vamos continuar aí dessa forma. Então, a Suiane, que é essa tal cigana Esmeralda, ela recebeu esse carro no dia então que a Júlia teria colocado as coisas dentro do carro e levou para ela. Ela também tinha áudios mostrando que, na verdade, ela já tinha conseguido acesso à documentação do carro, a muitas coisas ali para poder fazer transferência, seguro. Então a coisa era bem organizada. Inclusive, ela conseguiria passar, talvez, bens. E ela também teria acesso à carteira virtual do Luiz Marcelo. Isso é uma coisa aí um pouquinho já mais complicada. E ela tinha. E a conversa teria sido o seguinte: ela ficaria com o carro para abater uma dívida, a dívida de 600 mil reais. A Júlia devia para a Suiane e a polícia quer saber mais sobre essa história. Então o que eles fazem? Eles levam, a Suiane para prestar depoimento. Isso na segunda-feira passada. A Suiane então é levada em sede policial para dar o depoimento dela. Também a gente tem aí algumas partes do depoimento dela que estão disponíveis. E ela diz o seguinte, que na verdade ela trabalhava com a Júlia há bastante tempo, ela fazia trabalhos para a Júlia há bastante tempo, as duas também tinham nutrido uma amizade e queriam saber qual era essa questão aí toda de que ela devia 600 mil reais. Ela corrigiu e disse que agora ela devia 400 mil, então ela já tinha conseguido abater 200 mil da dívida dela. Ela disse que era para trabalhos, tá? Então a Júlia pedia trabalhos de amarração. No caso do Marcelo, ela teria pedido para que o Marcelo não descobrisse ou não a deixasse. E aí vem a parte do descobrisse o quê? Porque ela dá a seguinte informação para a polícia. Até o próprio Marcelo, o próprio Luiz Marcelo poderia saber que ela tinha um namorado e que ela também era garota de programa. Então ela não queria que a família dela descobrisse. Ela contratava trabalhos da Esmeralda para que os pais não descobrissem e as pessoas que ela estivesse se relacionando não descobrissem. Então mesmo que ela trabalhasse dessa forma, tinha uma pessoa ou outra ali que ela não queria que descobrisse qual era ali as atividades dela, como ela estava ganhando a vida. Diversas coisas foram ditas, como por exemplo, ela fala sobre o carro, então ela diz que realmente ela levou o carro ali para a região para que fosse vendido e que ela teria dado um preço. Ela disse, olha, você pode ficar com esse carro por 55 mil e assim você abate na minha dívida. Ela disse que conseguiu vender o carro por 75 mil, então ela ainda teve um lucro em cima disso e teria já se livrado também do carro. Ela fala também em relação às coisas, eles perguntam, na verdade, a polícia pergunta em relação aos objetos da casa, televisão, notebook. Ela disse que não teve tempo de ver nada disso. Ela disse que só pegou o carro, repassou o carro, não sabia se tinha televisão, notebook, não sabia se tinha nada. Aí ela começa a falar o seguinte, que na verdade a própria Júlia já tinha falado para ela que não aguentava mais o Luiz Marcelo, que os dois não estavam tendo um bom relacionamento, que ela já estava cansada dele, então ela já estava demonstrando que ela não queria mais estar com o Luiz Marcelo e ela teria contado isso então para a cigana. Depois ela teria feito uma ligação aí para essa cigana, eu não sei se ligação, eu não sei se áudio de WhatsApp, mas ela conta no depoimento dela que a Júlia teria contado para ela que teria tirado a vida do Luiz Marcelo,
usando 60 comprimidos daquele medicamento cheio de morfina que ela teria colocado em um brigadeirão. E aí eu paro, né? Muita gente pode se perguntar, tá, mas e se a cigana estiver mentindo, né? E se a Esmeralda estiver mentindo, como é que fica? Todos os elementos estavam batendo, porque ela fala sobre o brigadeirão. Então, tinha o brigadeirão. Depois ela fala sobre o comprimido. Tinha o frasco do comprimido. Então, a polícia procura o quê? Procura a farmácia, onde foi conseguido esse medicamento. E eles descobrem a farmácia, falam ali com o dono da farmácia, e ela teria mesmo feito essa compra. Ela fez essa compra dias antes, acho que 6 dias antes de ter tirado a vida do Luiz Marcelo. Ela teria comprado esse medicamento, também teria comprado anticoncepcional e também um gel de arnica. Depois disso, ela foi embora e provavelmente era por isso que as pessoas encontravam Luiz Marcelo meio grogue. Ela já poderia estar dando esse remédio para ele ali em pequenas quantidades e por isso ele andava tão fora do ar, tão aéreo. Então foi uma coisa planejada, foi bem planejado, premeditado e tal. Bem, não, porque ainda pegaram ali certas situações, mas ainda não conseguiram prender a Júlia. A Júlia continua foragida e assim, já reviraram acho que tudo o que podiam e não conseguem encontrar a Júlia. Então hoje a Júlia é uma mulher procurada, tá? Procurada, inclusive São Paulo principalmente, parece que tem uma certa desconfiança. Pessoas da família parece que moram aqui, amigos moram aqui, ela tem algumas ligações também por São Paulo, então pode ser que ela esteja em São Paulo, porém ela tem um sotaque, ela tem uma forma de falar que é muito marcante. Ela é uma pessoa que, para se livrar, a gente não pode garantir que ela não oferece perigo. Então, tudo isso é importante de lembrar quando o assunto é a Júlia. Todas as outras coisas que poderiam ser explicadas, quem teria que contar é a Júlia. E a Júlia foragida não pode fazer isso. Enquanto isso, o que a Suiane está fazendo? A Suiane, a cigana Esmeralda, contratando advogado. Com a Suiane, eles agiram diferente. Eles conseguiram ali o pedido de prisão preventiva, então ela ficou presa. A Suiane tem 2 filhos, um filho de 9 e um de 6. Um deles tem necessidades especiais, então foi toda uma situação. E aí tem um advogado que está falando que a Suiane vai prestar os esclarecimentos, mas que depois, provavelmente, ela será solta. Não tem por que mantê-la presa, porque eles podem até colocar uma tornozeleira eletrônica, mas ela não vai se ausentar do lugar e que ela também se apresentou e foi aquela coisa toda. Só que acontece que tudo, né, pelo menos parecia que ia culminar principalmente por causa da questão dos filhos, porque como ela tinha um filho ali que era especial, talvez isso facilitasse para que ela saísse, né, para que ela conseguisse sair ali da cadeia. Só que acontece que a reviravolta veio e eu vou dizer que veio forte hoje, pelo menos hoje veio forte. E o ex-marido dela talvez tenha se irritado um pouco, porque ele teria feito uma pequena entrevista onde ele disse que ele tinha uma certa cisma com a Suiane, porque a Suiane colocava impeditivos, impedimentos para que ele conseguisse ver os filhos dele e que na verdade há algum tempo, já tinha um tempinho, ela teria, a Suiane, tá? A cigana Esmeralda, teria mandado um áudio para a mãe dele dizendo que ela faria uso, então, de um veneno para a comida dela e também dos filhos se ele não voltasse para casa. Também aparece o advogado, tá? O advogado da Suiane dizendo que tudo que ele estava fazendo, na verdade, era por causa dos filhos que ele não se importava, que ele não pagava pensão, começou a falar ali umas coisas sobre ele. Também disse que já não tinha muito acesso, não estava conseguindo ter acesso aos depoimentos dela, algumas coisas referentes ao caso dela, e que ele também não pagava mesmo o valor, tá? O valor que eles tinham colocado ali para ele pagar, ele não pagava, mesmo que ele também trabalhava como um líder espiritual, ele também trabalhava ali com vidência, também trabalhava com amarração, ele também não pagava o que seria os 30% dos ganhos que essas plataformas faziam pro filho dele. Tudo bem, ele vai falando tudo isso e começa a dizer que ele queria a mídia, né? Vai falando essa questão toda da mídia, da repercussão e que na verdade depois isso demonstraria, tudo seria demonstrado que na verdade a cliente dele não fez nada. E tem mais também. A polícia começa a se perguntar sobre o enriquecimento, tá, da Suiane, porque é muito dinheiro. Parece que ela tem 2 Mercedes, ela tem diversas casas, ela tem diversos terrenos, um bom dinheiro, e a polícia queria saber de onde está saindo todo esse dinheiro. Só com a Júlia tinha 600 mil, vai saber quantos clientes ela tem. E vamos combinar, esse é um negócio que dá muito dinheiro. Parece que ela cobrava bem, os serviços dela eram em torno de R$2.000, R$3.000,
R$2.000 até R$6.000, só que eles começam a desconfiar que ela poderia depois acabar dando uma extorquida nos clientes. Isso aí é uma coisa que levanta-se, não existe uma prova em relação a isso, então se alguém procurar a polícia e falar, olha, ela fez isso para mim, aí são outros 500, mas quem acaba meio que colocando a boca no mundo é o ex-marido dela. E agora, depois de todas essas declarações, aconteceu o seguinte de tarde. O ex-marido dela, Orlando Yonovich, ele aparece na televisão, ele simplesmente pede como se fosse uma coletiva de imprensa e ele coloca a boca no mundo. Ele diz o seguinte, ele diz, olha, falaram que eu tava aqui porque eu não pagava pensão para os meus filhos, eu tô falando aqui do meu jeito, tá? Depois, se vocês quiserem, vocês procurem, assistam, porque eu também não vou, colocar aí tudo que eu não vou lembrar. Mas ele teria dito o seguinte, que eles estavam dizendo que ele não pagava pensão, o que era uma mentira, porque eles teriam pedido como se fosse uma ordem de pagamento de alimentos, que era um salário mínimo e que estava tudo certo. E que ele estava indo até a delegacia voluntariamente, porque ele tinha documentações e informações a respeito da Suiane, e que se eles soltassem a Suiane, eles nunca mais conseguiriam colocar as mãos nela. Todo mundo ficou ali sem entender o que ele estava fazendo e ele começa a trazer informações que, assim, precisam ser checadas, precisam ser investigadas. Ele é um homem que demonstrou estar com muita raiva, ele estava muito bravo porque parece que a Suiane dificultava a visita dos filhos e ele começou a dizer que não queria deixar os filhos dele com uma mulher que poderia ser a mentora intelectual do que teria acontecido com o Luiz Marcelo e que também era uma pessoa que aconselhava e poderia, ele deixa ali no ar o seguinte... Lembra da questão toda do áudio que a Suiane teria mandado para a família dele, falando, do que ela iria fazer se ele não voltasse para casa, em relação aos venenos e tudo mais? Ele queria mostrar o seguinte, e se foi ela que deu essa ideia, então, para a Júlia, uma vez que ela era, ali a consultora espiritual da Júlia, que foram situações, assim, uma atrás da outra. Ele também rebate a questão toda de uma Maria da Penha que teria. Ele disse o seguinte, que ela era tão engenhosa, essa cigana. Ele disse que ele estava lá falando em nome da comunidade cigana, porque ele disse que a comunidade cigana tem vergonha dela, tem vergonha da Esmeralda. Ele estava lá com a esposa dele, que ele já é casado há 1 ano, e ele disse que essa questão da Maria da Penha foi uma coisa que ela arranjou. Ele disse que ela estava com o Mercedes dela e acabou batendo no carro dele, na Ranger dele. Durante essa batida, pelo que eu entendi, foi uma batida ou de propósito ou acidental, mas ela estava dentro do carro e tudo mais, ela acabou se machucando um pouco. E ligou para ele, porque ele não estava no local no momento. E aí liga para ele e diz o seguinte, que ela estava grávida. Ele teria voltado para casa para conversar com ela, porque ela queria conversar com ele para falar dessa gravidez. E quando ele chega na casa, parece que a polícia estava esperando por ele. Só que ainda nem aconteceu a audiência, tinha acontecido algumas audiências virtuais e tal, mas ele não foi condenado, tá? Ele não foi condenado ainda em relação a isso. Ele estava contando o que aconteceu. Ele também disse que, estranhamente, e que ele gostaria, inclusive, que o Detran pudesse responder essa pergunta para ele. Como que ela conseguiu, como a Suiane conseguiu pegar um automóvel dele e passar do nome dele para o nome dela sem que ele tenha feito absolutamente nada. Ele não fez aí nenhum documento, não assinou nenhum documento, mas ele fez um boletim de ocorrência quando isso aconteceu. Palavras dele, tá? Palavras dele e a polícia vai checar. Ele disse isso em rede nacional. Ele disse também que nos stories dela, todos os dias, tinha ali momentos em que ela estava bebendo, então ela bebia de segunda a segunda. Ele diz como uma pessoa que faz uso ali de bebidas alcoólicas de segunda a segunda, pode tomar conta de 2 filhos, e começou ali a falar várias coisas sobre a vida dela. E começou a dizer também que ela tinha pegado coisas dele, ali no caso, a picape, e ele chega a dizer também que ela teria algum envolvimento em um momento em que teriam tentado levá-lo, sabe, sequestrá-lo e tal. Parece que foi umas 8 pessoas, e essas pessoas inclusive dizem que ela estava envolvida nisso, que ela poderia ter sido a mandante. Ele teria feito um boletim de ocorrência no ano de 2023 e a prisão preventiva dela foi decretada. Só que, pelo que ele coloca ali, eles não conseguiram encontrá-la. Ele diz que ele ficou mais de 1 ano ali no encalço dela para conseguir encontrá-la. Ele não conseguia encontrar, logo ele também não conseguia ver os filhos, então ele estava contando tudo isso porque ele diz o seguinte: se a polícia tivesse conseguido prendê-la naquela época, quem é que sabe? Mas talvez aí o senhor Luiz Marcelo poderia estar vivo. Então é uma coisa que ele coloca ali.
ele tá querendo os filhos, ele já está com a guarda dos filhos e claro, para ele é importante que ela permaneça presa e foi isso que ele foi fazer hoje, tá? Ele foi dar vários elementos ali para a polícia não soltá-la, muito sinceramente, foi o que aconteceu, porque mesmo que você pense assim, ah, mas tá falando dela, né? Só que aí ele começa a colocar o nome de outras pessoas. Ele envolve o avô, ele envolve o pai dela e diz que a família se trata de uma família perigosa. Quando ele diz isso, claro, a polícia vai ficar pensando, meu Deus, né? Eu vou colocar, tem várias pessoas aí que podem facilitar a fuga dela e aí como é que fica se futuramente eu precisar de mais explicações? Então, hoje ele simplesmente, ele pode ou ter dado muitos elementos para a polícia, inclusive ele diz que passaram informação errada no Fantástico, que o ex-namorado dela não era aquele rapaz que estava com o carro, aquele rapaz que eles tinham prendido, ele leva um papel com a foto, gente, depois vocês procurem isso, tá, procurem, é um vídeo, gente, de 16 minutos, assim, ele falando tudo, e ele estava falando como se ele fosse um promotor, assim, ele estava muito embasado, eu fiquei assim, parada, ouvindo, assim, muito coerente em tudo que ele estava falando. Se for verdade, tudo bem. Agora, se ele não puder provar as coisas que ele falou, as coisas podem ficar muito sérias pro lado dele, porque ele colocou até a família dela no meio disso. E ele disse que as pessoas não imaginavam quem era essa mulher, quem era a Suiane. Então, ele vai, né, contando todas essas coisas. Ele agradece ao delegado e faz um apelo dizendo, não soltem ela, não deixem ela sair da cadeia ou vocês não vão mais conseguir prendê-la. Então, ele faz ali, né, tem aquele momento, depois um pessoal acaba retirando ele de lá e também tem o seguinte, durante o período que ele tá falando sobre a Suiane e tal, ele também vai mostrando algumas coisas que a gente não sabe se é verdade ou não, se esses boletins de ocorrência eles existem ou não, né, ou se ele estava apresentando qualquer papel. Porém, acredito, pelo menos acredito, aí que seria difícil aí ele aparecer em rede nacional falando sobre essas coisas. Ele estava com a esposa dele, ele parece ser uma pessoa esclarecida e ele sabe que ele teria que dar conta de todas essas coisas, né? Então talvez aí ele tinha coisas para apresentar, porque ele disse que ele estava lá voluntariamente para ajudar a polícia e que inclusive ele quer ajudar nesse caso e tudo que ele puder fazer para conseguir ajudar a polícia a solucionar esse caso, ele vai fazer. Então, parece aí que ele está contribuindo voluntariamente com a polícia. Então, demoram alguns dias até que a polícia consiga chegar em mais pessoas. Olha quantas pessoas envolvidas. Então, ele também chega a falar que ela tinha muitas ligações ali com grupos, né? Vocês sabem que não é grupos bem a palavra ali, que era quem acabava vendendo essas coisas, que como se isso não fosse a primeira vez, tá? Como se de vez em quando ela recebesse uns carros e precisasse que esses carros aí fossem vendidos de uma forma que não é legal, entre outras coisas. Então ele foi contando absolutamente toda a verdade dele. Agora, qual é a verdade real? Aí quem tem que saber é a investigação policial. Isso tudo se prova verdadeiro, dificilmente ela vai sair da cadeia. Ela vai sair da cadeia porque eles já estão tentando ver no que ela se enquadraria, se ela seria coautora, se ela seria mentora, né, mentora ali intelectual do que tinha acontecido, porque querendo ou não, ela teve uma certa participação quando ela recebe uma mensagem da outra dizendo o que fez. Aí pode pensar, mas acontece que já tinha feito quando ligou, sim, mas e por que então ela não chamou as autoridades, né? De repente, seria essa aí a forma mais correta, né? Você chamar as autoridades se uma pessoa liga para você e diz, olha, fulano tá lá no sofá e foram 60 comprimidos aí. Então, é uma situação que para ela se tornou uma situação difícil, tá? E assim, não a conheço, não sei quem é, mas a gente percebe ali que ela tinha uma amizade bem forte, pelo menos uma ligação bem forte ali com a Júlia. Também apresentadas diversas fotos aí durante as pesquisas, eu vi muitas fotos da Júlia totalmente diferente, eu fiquei pensando, conseguiram pegar uma foto que mostra bem quem é a Júlia, porque a Júlia, ela tem uma beleza fácil de você mudar. Então, você pode reparar que o cabelo, o rosto, se você mudar uma maquiagem, você mudar um cabelo, ela vira uma outra pessoa. Só que ela tem uma forma de falar que é muito, mas muito marcada, muito característica e que quando a gente escuta aqui em São Paulo, a gente consegue perceber. Então, por isso que eu peguei esse trechinho aí mesmo para utilidade pública, porque a questão física é muito fácil, a questão física se muda rapidamente, ainda mais mulheres, né? Porque você muda o cabelo, corta, pinta e se arruma, sei lá, faz alguma coisa aí, facilmente você consegue ser, né, virar ali uma outra pessoa. Então agora
a polícia está pedindo a quebra, né, a quebra do sigilo bancário, tanto da Cigana Esmeralda, como também da Júlia e também do Luiz Marcelo, porque eles querem saber como é que tá funcionando essa questão toda do dinheiro e também se a Júlia está usando cartões, esse tipo de coisa. E hoje eles estão chamando ela, eu não sei, tá, se isso é verdade, mas todo mundo tá chamando ela da mulher mais procurada aí do Brasil. Então, parece que tá todo mundo mesmo procurando por ela. Na parte da tarde, o delegado da investigação recebeu algumas informações que davam aí meio que esse aval para ele de que ela poderia estar em São Paulo. Então, já começa um trabalho aí um pouco coletivo. Ele também esteve em contato com outras pessoas que poderiam dar informações aí, que poderiam ajudar a encontrá-la. Só que se você vê essa mulher em qualquer lugar, a gente viu, pareceu, se você conversou, você escutou um sotaque diferente, não é só por ser um sotaque carioca, ela tinha uma forma, né, muito característica, uma fala pesada, assim, para falar. Tentem prestar atenção porque pode ser ela e esse é o retrato do Disque Denúncia. Então você pode denunciar e ajudar a polícia aí a poder encontrá-la para que ela possa contar a versão dela e passar pelo devido processo legal. Então não é uma coisa do tipo encontrou, você vai lá, faz justiçamento, não, isso aí precisa passar pelo devido processo legal. A família do Luiz Marcelo quer justiça, quer que ela seja, né, presa, que ela seja detida e responda pelo que ela fez, assim como os vizinhos querem e tantas outras pessoas aí que conheciam o Marcelo e gostavam muito do Marcelo queriam. Então, esse medo que o Marcelo tinha de casar, esse medo de perder os bens dele, essa coisa toda, né, cuidou da mãe até o fim, depois acabou ficando sozinho no apartamento dele e aí coloca essa moça para morar junto. Ele também não sabia da vida dela como garota de programa e isso quem conta, né, é a Cigana Esmeralda. Então, tudo isso vai sendo colocado ali junto e também tem uma parte até que tá destacado aqui para vocês que o Marcelo sabia que a Júlia tinha um namorado. Eu achei extremamente estranha essa história, mas extremamente estranha. Agora eu não sei se foi a própria Cigana Esmeralda que falou isso para a polícia, tá? Eu sei que a história de vida dessa Júlia é muito difícil de entender, só encontrando mesmo pra gente saber quem é essa mulher, quem é a Júlia. É uma situação muito triste se a gente parar pra pensar, porque assim, é uma pessoa que acabou destruindo a vida dos outros, destruindo a própria vida e que não conseguiu êxito no que estava fazendo. Parece que, né, tentou tanto, parece que planejou tanto e planejou tudo errado. Ficou tentando ali fazer como se, não, tudo, né, que tá aqui, tudo que tá acontecendo tá normal, como se ninguém fosse descobrir que tinha uma pessoa ali dentro. Não é o tipo de coisa que você consegue esconder por muito tempo. Então, ou ela já tinha um bom plano de fuga traçado, também pode ter acontecido isso, dela ter já para onde ir, onde se esconder, o que fazer, e por isso ela estava tão segura do que ela estava fazendo, ou realmente foi uma desinteligência gigantesca ela achar que ela poderia simplesmente ocultar. E aí vai ser uma coisa assim que muita gente vai dizer, ah, mas ela era muito fria, porque ela deve ser psicopata. Não, gente, isso aí chama golpe, tá? Golpe. A pessoa tem o sangue frio, sim, faz uma coisa dessa. A gente até nem sabe se ela já não tinha alguma mágoa antiga, lembrando, eles tinham sido namorados, foi aquela coisa de sua mãe me odeia, não me quer com você, parece que a mãe dele não gostava dela. Então, tem uma história, não é só de repente a conheceu e aí passou um mês e ela teria feito isso, não, tem toda uma história sobre os dois que teria acontecido antes. A mãe já não aprovava o relacionamento, a gente não sabe que tipo de problema eles podem ter tido, não justifica de forma alguma. O que eu tô tentando dizer para vocês é, não é assim que funciona, não dá para chegar e falar, ah, fulano foi frio, então essa pessoa, sei lá, essa pessoa é uma psicopata e aconteceu desse jeito. Não, gente, não é uma coisa planejada, é um crime, né? Porque senão agora não tem mais pessoas que cometem crimes, agora todo mundo aí é psicopata. Lembrando, tá, que eles são raros, raríssimos, mas muito raros. E nesses muito raros, mais raros ainda são aqueles que são os que tiram a vida de pessoas. Então isso é bem importante de lembrar, até porque quando a gente fala, meio que coloca todo mundo dentro de uma sacola e não é o certo. Quando você analisa friamente uma pessoa que tem sentimento, uma pessoa que sabe o que ela tá fazendo, ela tá de caso pensado, ela sabe o que ela tá fazendo, não que um psicopata não saiba, ele também sabe, mas ele também tem ali as suas, né, seus probleminhas ali em relação a um pouco de empatia e tal.
Essa não, essa mulher, ela comeu, ela dormiu e ela estava lá com ele. Bem parecido com o caso que eu trouxe para vocês da família Tavares, do menino, né, que teria feito com os pais e ficou lá alguns dias ainda, até que o cheiro incomodou ele, ele mesmo chamou a polícia, né? Ele mesmo chamou a polícia. No caso, ela não. Ela foi embora porque já tinha o urubu ali tentando chegar na janela. Então, a situação é muito triste, tá, para a família, mas muito triste mesmo, e provavelmente não era dessa forma que a família gostaria que ele fosse lembrado, uma vez que a gente percebe que ele era um cara ali, gente boa. Eu não sei se ele era um cara gente boa para você ter um relacionamento, mas pelo menos com as pessoas que ele convivia como amigo e também como familiar, e a forma com que cuidou da mãe até o fim da vida dela, demonstram sim que ele era uma boa pessoa, uma pessoa ali do bem, e que ela já foi com uma intenção, ela já tinha uma meta e a motivação e tudo que ela estava pensando naquele momento em relação ao Luiz Marcelo era de cunho financeiro. Então isso aqui é bem importante de lembrar, não viajem, não arrumem termos, porque ela é só uma pessoa, ela é só uma golpista. São golpistas e golpistas, tem golpista que quer um pix, que quer alguma coisa, e tem golpista que vai até as últimas consequências, do mesmo jeito que existem pessoas que invadem casas e as coisas dão todas erradas e tem um nome para isso, chama latrocínio. Então, as coisas precisam ser chamadas pelo que são. Inclusive, né, esse marido da cigana Esmeralda, diz que essa relação pode, né, acontecer. Ele conta, ele mostra o áudio, inclusive ele coloca o áudio, tá? Ele coloca o áudio para tocar da cigana Esmeralda falando com a mãe dele, falando realmente dos filhos. Então assim, ó, eu não tô mentindo, tá aqui. Então o que deu a entender foi que ele tava tentando, né, mostrar que essa ideia poderia ter saído da cabeça da Esmeralda. Ó, por que você não começa a dar esse remedinho aqui para ele? E ela teria começado uns dias antes, porque já tinha uns dias ali que ele não andava ali muito bem e as pessoas já tinham percebido isso. Então, olha só, a coisa foi feita aos poucos. Eu só fiquei espantada de verdade com a forma com que ela estava falando, a frieza que ela estava falando, mesmo que ela tenha terminado com ele, que não tivesse sido ela, ninguém chega numa delegacia com aquele comportamento e falando de uma pessoa que se foi e que era o seu namorado até poucos dias atrás, que foi encontrado nessas condições e de repente não levantou suspeitas. Caso vocês vejam essa mulher em qualquer lugar, alguém parecido, alguém com sotaque parecido, normalmente as pessoas que são encontradas nessas situações vêm por parte de denúncia, de pessoas que acabam mostrando o rosto, mostra uma vez, duas, três, quatro, cinco, em vários lugares você vendo o rosto. Uma hora você consegue encontrar, faça a ligação anônima, tá? Se diz que denúncia é anônimo, você não vai ter problema, né? A polícia não quer arrumar problema para você, ele só quer saber, a polícia só quer saber onde está a Júlia, quem é Júlia, que Júlia possa sentar e contar a história dela, porque até então, até essa parte dela ser garota de programa, dela dever 600 mil reais para a cigana, isso também vem da própria cigana. Isso também precisa ser checado com a própria Júlia, como era a vida dela, né, antes, quais eram as coisas ali que ela se envolvia. Aparentemente, ela parecia estar dizendo a verdade, mas mais uma vez, os advogados estavam trabalhando nisso, parecia até que ela sairia hoje mesmo da cadeia. Depois do Orlando Yanovich, o ex-marido dela, falar tudo isso, aí eu já não sei mais. Sei que ele foi, assim, corajoso, mas corajoso ao extremo. O tipo de atitude que faz tempo aí que eu não vejo uma pessoa ter. Assim, eu realmente fiquei muito espantada. Então, bom, se vocês quiserem assistir, tá? Depois vocês procurem, vejam se conseguem aí o nome dele, peguem o nome dele, é Orlando Yanovich, ele falando com a imprensa, procurem aí que vocês vão conseguir encontrar essa parte. Ele tá falando hoje, no dia de hoje, na segunda-feira, ele faz como se fosse uma entrevista coletiva, dura em torno ali de uns 12 minutos para mais, então vocês vão ficar assim chocados, porque ele fala tudo com uma linha, ali uma linha cronológica perfeita, ele vai mostrando algumas coisas e coisas que aparentemente tem muito sentido. E se ele já estava lá levando para a autoridade policial, eu acredito que alguém tenha visto essa documentação, porque ele também fala que ele tem um advogado. Então parece que a questão toda aí da Suiane, que também é conhecida como Cigana Esmeralda, pode entrar ali também junto com o que aconteceu com a Júlia. Só que para isso acontecer tem que encontrar a Júlia. Mais uma vez eu peço, se vocês encontrarem Júlia, se vocês verem uma pessoa parecida com Júlia, tem um sotaque parecido com Júlia, tentem aí dar informações precisas, não vamos ficar passando informação falsa para não atrapalhar o trabalho da polícia, precisa ser uma coisa ali certinha. Ou se você tem mais informações, por quê?
Se você tá próximo a essa pessoa, se você tá dando ali de repente algum tipo de acobertamento, tá ajudando a acobertar essa pessoa, vai ficar ruim para você, porque quando a polícia encontrar, e a polícia encontra, tá? A polícia vai, demora, mas encontra. E aí você que acaba ali, né, dando uma protegida, dando ali a sua casa, deixa passar uns dias, se a polícia chega aí, você vai junto. Tá? Você vai junto, isso pega mal, vai aparecer na televisão. Então não acoberte essa pessoa, porque a polícia tá procurando, principalmente porque ela esteve na delegacia, falou o que ela quis falar e depois ela saiu ali ainda, né, na posição ali de estou tranquila, estou em paz. Então a polícia tá com bastante vontade ali de repente pegá-la. E se ela estiver na sua casa, você tá dando morada para ela, você também vai ser envolvido aí no meio dessa história. Em relação às substâncias, nós precisamos esperar o laudo para que se confirme a quantidade, porque também se chega mais ou menos ali a 60 comprimidos, porque quem fala é a Esmeralda. Mas a gente não tem certeza se não foi mais, né? Pode ter sido menos, eles provavelmente vão encontrar alguma coisa e talvez, não sei, tá? Mas talvez seja até possível saber se ele já não vinha consumindo em poucas quantidades aí já há algum tempo. Então, muitas coisas aí podem acontecer. Sem contar que vocês viram a foto, né, da casa do rapaz, total falta de respeito, sabe? O sofá que ele estava já não tá mais no apartamento. A situação não deve ter sido legal. Imagine isso aí acontecendo em um prédio, cheio de pessoas que conheciam ele, que gostavam dele. Não deve ter sido fácil, então vamos lá, né? Já que você teve coragem de fazer, agora tem que ter coragem de assumir. Compartilhem, tá? Compartilhem a foto dela, para que mais pessoas possam saber quem ela é. Vai que ela tá mais perto do que vocês imaginam. Aqui eu falo com pessoas de vários estados. E caso vocês a encontrem, não pensem duas vezes. Pensem na família do Luiz Marcelo, que perdeu ele dessa forma, e de todas as pessoas que gostavam dele. E essa moça tá por aí sem realmente nada. E eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma excelente semana. Super beijo e até o próximo vídeo.